Meu nome é James Akel, eu nasci em 14 de junho de 1953. Considerando que eu fui para o Caetano de Campos com 4 anos de idade, um pouquinho mais que 4 anos, eu morava na Rua da Cantareira, que é a Rua do Mercado Municipal. Então, minha mãe me levou junto para o famoso sorteio da Caetano de Campos, no auditório da Caetano de Campos. Então nós passamos uma tarde toda ali, e vai bolinha, vai, e nada do meu número sair. Então, acabou a tarde, acabaram as vagas e meu número não saiu. Aí a minha mãe passou a mão em mim, me levou no Palácio do Governo, que ficava lá perto nos Campos Elíseos. E a nossa família tinha amizade com um jornalista, que tinha amizade direta com o Jânio Quadros. E esse jornalista foi que conseguiu que o gabinete do Jânio Quadros disponibilizasse uma vaga no Caetano de Campos para eu entrar no Caetano de Campos. Foi assim, 1957. Assim que eu entrei no primeiro ano do Jardim da Infância. O primeiro programa que eu apareci na televisão, quando eu tinha 4 anos de idade, chamava-se Tamanho Não É Documento. Era na TV Tupi, que era canal 3, nem era o 4 ainda. E era um programa que a minha mãe me inscreveu para falar sobre tudo que fosse perguntado. Então eu respondia sobre ciências, corpo humano, matemática, português e línguas. E cada semana era um programa novo, e se eu respondesse tudo, aí eu tinha direito a escolher o brinquedo que a estrela fabricasse. E durante 6 meses, 26 semanas, eu ganhei toda a produção de brinquedos da estrela naquele ano. O apresentador era o Aurélio Campos, que depois virou deputado federal. Então, depois desse programa, do Tamanho Não É Documento, apareceu um outro concurso na TV Paulista, Canal 5, para apresentador da Sessão Os Astrais. Aí, minha mãe me inscreveu, eu fui lá, fiz o concurso e ganhei em primeiro lugar. Então, eu fui o mais jovem apresentador da história do mundo com um contrato de trabalho assinado. Meu contrato, que eu tenho até hoje, reza 6 anos de idade. Quem assinou foi papai, que era o responsável maior. Está lá a data de outubro, eu tinha 6 anos de idade. Então eu fiquei na TV Paulista, Canal 5, apresentando a Sessão Os Astrais, de outubro de 59 a março de 60. Foi quando a Record lançou um seriado chamado Turma do 7, e o patrocinador desse seriado, que era a Alpargatas, e o diretor da conta da Alpargatas, que era a J.W. Thompson, agência de propaganda, decidiram me contratar para completar o quadro do seriado da Turma do 7 e me tirar da TV Paulista, que o programa ia ser no mesmo horário. A Sessão Os Astrais, eu apresentava o programa junto com uma outra menina, chamava-se Magnólia. Nós apresentávamos desenhos animados e fazia merchandising do patrocinador, que era o Biscoito São Luís. Tinha o refrão: é hora do lanche, que hora tão feliz, queremos Biscoito São Luís. Pois é. E aí a gente apresentava desenhos. O detalhe curioso na TV Paulista, Canal 5, é que logo às 7 horas entrava um programa chamado O Mundo é das Mulheres. Foi o primeiro sofá da Hebe Camargo. Hebe Camargo fazia o programa dela às 7 horas. Entre o meu programa e o da Hebe Camargo, entre 5 para 7 e 7 horas, existia um comercial ao vivo na TV Paulista de um produto, um refrigerante chamado Crush. E esse comercial ao vivo era feito por um jovem de 28 anos na época, e esse jovem que fazia esse comercial chamava-se Silvio Santos. O seriado Turma do 7 era um seriado com 7 garotos, e era totalmente calcado nos 7 garotos.
não tinha protagonista adulto. As histórias todas eram de 7 garotos e um senhor de meia idade da vizinhança da turma que muitas vezes participava das aventuras do grupo. Esse era a Turma dos 7, nós ficamos no ar 4 anos, ganhamos 4 anos melhor programa infantil e na época eu ganhei como melhor ator infantil todos os prêmios que tinha. A Turma dos 7 era criação, produção e direção do Armando Rosas. Não podia ter erro, não podia falhar som, não podia falhar câmera, nada podia falhar. São Paulo recebia o programa ao vivo e ele automaticamente era gravado, no mesmo instante que estava ao vivo, gravava sem poder parar, a máquina não podia ter problema e a fita aí era mandada para os outros estados como videotape. Eram histórias, a Turma dos 7 eram histórias de família. Hoje se chamaria sitcom, né? Comédia de situação. Nem sempre era comédia, muitas vezes tinha histórias mais tristes também. No Caetano de Campos, nenhum tipo de problema de relacionamento por eu ser artista, por eu ter fama de televisão, etc, etc. Sempre fui muito respeitado no Caetano de Campos. O contrário não aconteceu no colégio que eu fui depois, que foi o Santa Cruz. Aquilo foi uma... A minha professora Adelina, ela por 2 temporadas, no primeiro e no segundo ano primário, que ela foi a mesma professora no segundo ano primário, a professora Adelina, ela abonou 1 semana de faltas para eu poder ficar 1 semana em Santos com a minha avó para descansar. A minha grande festa foi quando a gente inaugurou o primeiro Salão da Criança. Nós inauguramos o primeiro Salão da Criança, a Turma dos 7 inaugurou. Foi um grande sucesso que a gente precisou de segurança pessoal para cada um. Então tinha grupos de escoteiros mirins que foram designados para ser nossos seguranças lá durante o Salão da Criança, que era no Ibirapuera, primeiro Salão da Criança. Fizeram até cercado, porque era tanta gente querendo autógrafo da gente, mas era tanta gente, que tivemos que fazer um cercado de proteção, que ninguém esperava aquela avalanche de gente para pedir autógrafo. E a Débora Duarte era muito famosa na Caetano de Campos. Ela eu lembro da Caetano de Campos. Eu tinha uma paixão maternal, eu tinha uma referência maternal com a professora Edith, de História, irmã da Eneida, exatamente, irmã da Eneida. E eu tinha uma paixão sempre da professora de matemática, que eu não lembro quem é, eu sei que era muito jovem, ao contrário da professora Edith, era muito jovem, tinha um cabelinho Chanel preto, olhos amendulados e verdes. Eu fiquei louco por aquela mulher, eu tinha 65, eu tinha 12 anos de idade. E porque eu ficava assim, embevecido por ela na aula de matemática e não aprendia coisa nenhuma. O que acontece é que aí foi pro exame, aí eu tirei 8,5. Eu não sei como é que eu tirei 8,5, porque eu não entendia de matemática, eu tirei 8,5. Eu só entendo isso como o meu psicológico tendo reagido para dar um presente de pedida para a professora de matemática. Mas o professor Cardim tinha uma outra mais idosa, eu não lembro o nome dela, era de cabelinho branco, sempre preso. Existia fora da escola um grupo que costumava sair. Eles iam num lugar chamado Estoril. Estoril, que hoje fica na Estrada de Santos, Estrada Antiga de Santos, né? Um lugar que o pessoal fazia piquenique, etc. Naquela época era uma delícia fazer isso. E iam professores da escola, e esses 2 diretores chegaram a participar. Eles também chegaram a participar de saídas à noite para a Rota do Frango com Polenta em São Bernardo. E estava o Cardim, e estava essa outra diretora, que não era Corinta, e tinha os professores também que iam. E aí iam alguns pais de alunos. Os meus pais iam, os pais de outros companheiros iam também. Por isso, lembro aula de religião, lembro que os judeus saíam da sala. E aí, eu lembro que eu não queria assistir aula de religião, eu não falei que eu era judeu, eu falei que eu era evangélico. Eu não sabia o que era evangélico. Eu falei que era evangélico.
E aí o professor não me deixou sair da sala.